Ok, estamos no nosso PAF-ECF e a gente vai falar um pouco da identificação do cliente no cupom fiscal. Lembrando que esse processo, o formulário, funcionamento do formulário e seleção do cliente já foi falado no PAF-ECF 1, no treinamento do PAF-ECF 1, e aqui eu só vou mostrar como é que a gente faz a inclusão dele no nosso cupom fiscal. A inclusão do cliente no cupom fiscal, identificação do cupom fiscal do cliente, é feito no momento da abertura, única e exclusivamente. Portanto, se o cliente não tiver sido identificado na abertura do cupom fiscal, obrigatoriamente nós temos que, para fazer essa identificação do cupom fiscal, a venda tem que ser cancelada e iniciada uma nova. Ok? Lembrando que eu estou utilizando a Sueda como impressora. Agora a gente vai lá para o código. Nós vamos especificamente para o código de abertura de cupom fiscal. Então aqui eu tenho o código de abertura do cupom fiscal, um código que eu já abordei, já foi abordado lá no nosso treinamento 1. Primeiro trecho relacionado ao cliente é o seguinte: se não houver cliente, eu vou instanciar um cliente, ok? Isso aqui eu faço isso para que na sequência, que é essa parte aqui, eu tenho um objeto para tentar obter os valores. Então, eu vou setar na minha venda cabeçalho os valores do cliente. Observe que se houver o cliente, eu não vou ter instanciado, então eu vou ter os valores que o usuário entrou na nossa tela de identificação de cliente. Então, vou capturar o CPF, CNP, o nome, o CPF ou o CNPJ, o nome. E se for um cliente que já esteja cadastrado na nossa base, eu vou capturar o ID dele também. E aqui está então a diferença que no momento da abertura do cupom fiscal, eu vou incluir os dados CPF, CPF, nome e o endereço quando houver cadastrado. Tá ok? Então é só nesse momento que eu consigo fazer a inclusão do cliente, no momento da abertura do cupom. Vamos então fazer alguns testes com essa funcionalidade. Muito bem, eu vou então, primeira coisa, identificar com o cliente que está cadastrado. Eu vou digitar Marcos. Eu tenho que pegar um cliente que tem CPF cadastrado, né? Então eu vou selecionar esse cliente aqui. Selecionei, eu vou abrir um cupom fiscal. Vamos lá na nossa tabela venda cabeçalho, ver como é que ficou. Então observe que na venda cabeçalho eu tenho o nome e o CPF do cliente, e como ele era um cliente que estava na minha base de dados, eu tenho o ID dele também, ID 1, e no cupom fiscal eu tenho aqui o nome e o CPF do cliente. A venda foi identificada, ok? Porque no momento que eu chamei o ACBR, abre cupom, eu passei essas informações. Vou cancelar este cupom. Ok, cancelado o cupom aqui também. Eu vou fazer uma segunda identificação. Agora, mostrando uma pesquisa em que eu só tenho um resultado, né? Então, vou digitar aqui uma parte de um CPF. Bati um Enter. O único cliente que eu tenho com CPF próximo daquele que eu digitei é esse aqui. Então, como eu só tenho um, ele automaticamente atribui o cliente ao próximo cupom. Eu vou, então, abrir o cupom. Cupom aberto, vamos ver na impressora. Está aqui, Adriano Pedrosa, o CPF dele. E na nossa base de dados, venda 801, o ID do cliente é o ID 3, Adriano Pedrosa e Lima, status da venda aberta. Muito bem, então, essa aqui é outra forma de atribuição de cliente. Vamos cancelar. Fazer a outra atribuição de cliente que é possível fazer na nota, que é por nome, né? Um cliente que não está cadastrado na base, como é o meu caso. Então eu vou digitar aqui um CPF fictício. Bater um Enter. Fui atribuído, né? Na minha caixa de negócio. Bati um Enter. Abri o cupom fiscal. Na impressora então sai Miguel Cogil com CNPJ e CPF. Vamos dar uma olhada lá no nosso cupom fiscal, na venda cabeçalho, eu dou um F5, atualizei. Observe que agora eu não tenho ID de cliente, porque eu não estou na base de dados, eu fui incluído
exclusivamente para essa nota. Uma opção que talvez fosse possível era, se o cliente não está cadastrado no momento da inclusão, já faz um cadastro rapidamente e inclui na nota o cliente cadastrado, mas aí é uma opção de cada PAF. E nesse momento, então a nota está aberta, o cupom está aberto e está associado com o meu nome e o meu CPF. Tá ok? Lembrando que o processo de identificação de cliente, aqui eu só mostrei a parte mais relacionada à impressora fiscal. O processo mesmo, o funcionamento da tela de identificação do cliente, eu mostrei lá no PAF SF1. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá então, tá ok? Até a próxima.